E aí, pessoal, beleza? Esse aqui é o nosso primeiro vídeo do canal. E esse canal aqui a gente tem a intenção de trazer para vocês material de segurança do trabalho, boas práticas, treinamentos, soluções, inovações tecnológicas. E hoje nós vamos fazer para vocês aqui um app para você conseguir fazer checklist de extintor utilizando o celular ou tablet. Eu estou aqui com meu amigo Robson Medeiros e juntos nós vamos passar para vocês aqui como que nós vamos criar esse aplicativo. Não é isso, Robson? Positivo, Hudson. A ideia é trazer, né, a ferramenta para que facilite aí o controle desses extintores nas áreas, né? Controle de validades e fazer as inspeções aí periódicas. Lembrando que a gente está trazendo de uma forma inovadora, né? Que é bem criativa e, além disso, né, a ideia é acabar com o uso do papel, né? A gente trazendo isso para aplicação, não só acabando com o papel, como também facilitando aí com os controles, né, a gestão das frentes de trabalho, beleza? Bom, é importante a gente saber também que a gente precisa ter uma conta do Office 365 para estar desenvolvendo as aplicações. Algumas empresas elas já têm a conta corporativa, que se você trabalha na empresa, ela disponibiliza essa conta, você pode utilizar para fazer. Agora, quem não tem uma conta corporativa pode estar fazendo também uma conta gratuita para estudo. E a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo um link para você acessar o vídeo e aprender como é que faz essa conta gratuita. Não é isso, Robson? Positivo, tá? É uma iniciativa bacana, né, da Microsoft deixar essa conta disponível para quem quer aprender a desenvolver, né? Todas as ferramentas ficam lá disponíveis, né? Porque a gente sabe que tem algumas ferramentas que tem o pacote premium, tem um custo maior. Então, para quem está aprendendo, tem essa opção de ter o pacote gratuito, beleza? Beleza. Ô, Robson, por onde que nós vamos começar hoje para a gente estar dando pontapé inicial aí na construção desse aplicativo? Como você já está vendo, né? A gente já está com a página do SharePoint, né, aberta. O SharePoint é onde a gente vai guardar todas as informações, né? Onde vai ficar o nosso banco de dados. Então a gente vai iniciar criando uma lista para poder cadastrar todos os extintores, em seguida criar a lista para poder armazenar o histórico das inspeções, né? E fazer os controles, beleza? Beleza. Vamos então iniciar com essa lista aí. A gente veio no botão novo, né? Clicamos na opção de lista. A gente vai dar o nome aqui para a lista, né? Como eu falei, a gente vai criar a primeira lista com o nome de cadastro, né? Cadastro de extintor. Essa lista a gente vai deixar ela disponível, né? Para que ela possa aparecer aqui na relação ao lado, para facilitar o acesso. Em seguida, a gente vai clicar no botão criar, né? Então a lista já foi criada dentro do meio ambiente. Aqui a gente vai estar adicionando todas as colunas que é necessário para o nosso controle, né? Para o nosso cadastro do extintor. Então, o que a gente poderia estar colocando aqui, Hudson? Cara, eu acho que a gente tem que começar com uma coluna escrito extintor, para a gente saber qual é o tipo de extintor que a gente Boa. vai estar cadastrando ali. Então, extintor, se é em relação a tipo, né? Acredito que a gente pode colocar uma lista de opções, né? Então, essa lista de Isso, escolha, a gente já deixar aqui pré-definido, assim facilitar o cadastro, né? Mantendo aí uma padronização. beleza. Então nós temos o extintor classe A, né? Pode ser uma das opções. Classe A, Classe B, classe A, C. A segunda opção, classe BC. PC, A terceira opção, classe ABC. ABC E e a quarta opção, classe K. show de bola, jogador. Bom, eu acho que Próximo. daí, ô Robson, nós podemos partir para a próxima coluna, colocar a área, né? Para a As gente. áreas também, Hudson, são áreas pré-definidas, né? A gente pode estar cadastrando, tipo, as áreas de dar um exemplo de um canteiro de obras, né? A gente vai ter escritórios, né? Vai ter Isso, exatamente. área, que a gente vai deixar tudo sem acento para poder o próprio SharePoint não codificar as colunas, tá? A gente mantém sem acento e sem os espaços, beleza? Beleza. Então, primeira área, né, que é o tipo já de escolha, né? A gente pode Vamos colocar o que? colocar.
Escritório, escritório RH, escritório RH, vamos colocar Copa, opa, boa, vamos colocar sala de treinamento, vamos colocar recepção recepção. e oficina. Eu acho que essas opções, só para a gente demonstrar como que Para fazer faz, uma já está demonstração, acho que já está um número interessante. legal, né? Beleza? Salvo, Agora, vamos colocar uma coluna de vencimento da carga. vencimento, então a gente vai tratar de datas, beleza? Isso. Vencimento, carga. Então, deu um espaço, né? A gente colocou aqui um underline para poder ele não considerar o espaço. Ok. Coluna apenas de data, né? Salvo, coluna criada. Em seguida, Vencimento teste hidrostático. vencimento, teste. Também vai ser da mesma forma, campo de data, né? Para poder fazer o controle do vencimento. Isso. Mais alguma coisa para o cadastro? Robson, eu acho que é interessante a gente colocar um campo de observação. O que você acha? Boa. Fica a critério, né? Deixa o campo aberto. Isso. A pessoa escreve ali o que ela quiser, né? Observação. Exatamente. É. Acredito que não vai passar de 256 caracteres, né? Lembrando, Isso. pessoal, 256 caracteres ele fica definido para texto de uma linha. Se caso a gente definisse texto com várias linhas, ele fica ilimitado. A gente vai travar aqui em 256 caracteres, que é apenas o campo de observação para o extintor, né? Sim. Salvo. Só lembrando, o SharePoint, por padrão, ele já traz essa coluna título, né? Uma coluna que a gente não vai fazer uso, a gente acha desnecessário. Então, a gente vai entrar em configurações da lista, e vai fazer o quê? Vai desativar essa opção de campo obrigatório. Desativou, né? Exigir que essa coluna contenha informações? Não. A gente vai lá no final, na parte inferior direita da tela, né? Botão OK, salva. E em Isso. seguida, a gente pode fazer o quê? Já deixar essa coluna oculta. Por padrão, o SharePoint já traz várias colunas que tem um preenchimento padrão, né? Ele já traz os dados de quem criou, né? Criado por, a data que foi criado, né? Modificado por quem, né? Pode ser também a data de modificação, né? O ID geralmente a gente usa, e o title, como eu falei, a gente vai deixar ele oculto. Então ele trocou, ó, Tá. o ID está disponível, a gente só... A ordem do SharePoint também é bem simples, é só arrastar uma coluna de um lado para o outro, né? Que ele vai estar reordenando. Isso aqui é mais para facilitar aí a organização da lista. Ô, Robson, tem uma coluna importante da gente colocar, que é uma coisa que acompanha o cilindro do extintor a vida dele todo, que é o número do cilindro do extintor. Isso é Número como do... se fosse a identidade do extintor. Boa. Então vai ficar número Número do... do cilindro, né? Esse número ele é gravado no próprio cilindro do E o extintor. número também a gente pode estar trazendo ele por padrão o ID, né? O ID para poder, como é o número fiel, a gente usar ele como essa referência, certo? Pode ser, pode ser. Vou salvar aqui o número, né? A gente vai estar repetindo, pode estar colocando como exemplo, né, as iniciais de extintor com o ID para poder ele complementar aqui o item, né, que é a identificação do extintor. A gente pode ter vários outros IDs, mas coloca as iniciais, Sim. beleza? Agora aqui eu acho interessante também a gente ter um campo de anexo, né? Que a gente pode talvez anexar aí a nota fiscal do extintor, que o Corpo de Bombeiros geralmente pede. Então isso já vai estar de fácil acesso também, né? O campo anexo ele já vem por padrão, tá? A gente não precisa adicionar ela. O que a gente pode fazer aqui é só deixar ela visível, né? Porque ele fica invisível. Quando é escondido, agora a gente deixou ela disponível, ele vai ficar mais fácil aqui o acesso. Então, quando a gente colocar um anexo, ele já vem automaticamente, né? Ficar visível aqui na lista, beleza? Beleza.
Acho que para cadastro Então é isso mesmo, né? eu acho que está pronta aí nossa lista. Em seguida, a gente precisa criar agora a lista de inspeção, né? Exato. Que seria o nosso checklist. Checklist extintor. Extintor. Criar a lista. Da mesma forma, a gente vai, Lúcio, criar uma regra, né, que a gente vai buscar o checklist, o extintor já cadastrado e apenas vai levar as informações para a lista de cadastro. Então a gente vai repetir alguns campos, né? Por exemplo, o extintor, lá já tem a classe, a gente não precisa colocar como uma lista suspensa, né, no caso de opção de escolha, porque ele já vem pré-preenchido. Então ele vai entrar aqui como um texto de uma linha, beleza? Correto. Em seguida, o que é A que a gente pode estar área. adicionando? A área, né? Vai trazer a área. Tem mais? Acho que os itens, É, né, da inspeção. agora vamos partir para os itens da inspeção, né? Lacre. Uma lacre. Todos os textos de uma linha, tá? Ô, Tem Robson, mais? esse lacre, esse texto vai ser de uma linha ou a gente pode dar uma opção de escolha, tipo conforme, não Ele vai conforme, ficar conforme e não aplicado? conforme, mas a gente vai criar a regra dentro do app, tá? A gente vai colocar a lista suspensa para também ficar padrão essa resposta. Como são só Não, duas beleza. respostas e ela não vai ter atualizações, a gente cria dentro da ferramenta para facilitar e deixar ela mais performática, né? Mais leve. Ok. Então, Acre, o que mais que a gente pode estar colocando? Tem manômetro, manômetro, a manômetro, sinalização, finalização. suporte, né? Se ele existe um Então, suporte para ele. isso, tudo bem. A mangueira, aqui a gente pode colocar mangueira barra difusor, né? Mangueira, Mangueira barra difusor. colocando no underline só para não criar o E sim, caractere, certo? sim. Limpeza. Vamos colocar uma opção também de selo do Inmetro. Beleza. Agora a gente É, pode repetir aquelas opções também, né? observação, né? Colocar um campo de observação também. Exato. E a mesma coisa que nós fizemos com o anexo na lista anterior, a gente repete agora. Isso. A gente vai também fazer a remoção, né? A gente pode manter o campo de anexo também dentro do app para poder fazer o quê? Registrar a foto no momento da inspeção, né? Sim, Pegar local, a sinalização. sim. A gente vai fazer a mesma coisa, né? Se for Desativar. identificada alguma não conformidade, né? Exatamente. A gente vai fazer a mesma coisa, né? Desativar a comunidade, que a gente não vai estar fazendo uso dela. Então a gente, só para deixar um pouco mais enxuto, trazer também aqui o campo de anexo e clicar no botão aplicar. Então, só dar uma reorganizada aqui. Campo de anexo. Acho que falta mais alguma coisa aqui para o controle. Não, acho que é o bastante. Show de bola. Tem sim, Robson. Está faltando uma coisa sim. A data da expensão. Olha aí, ó, coisa importante, tá? Tá, tá. Data da inspeção. E o emissor, né, da expensão. Quem realizou a expensão, né? Data eu vou trazer um pouco mais para
O SharePoint ele grava, né, quem criou. Mas a gente coloca para poder padronizar também o nome do usuário, né? Sim. Depois a gente pode também que está criando regras. Então, usuário, Emissor. emissor. Beleza? Acho que é isso, né? A Beleza. princípio, em seguida, se faltar alguma coisa, algum ajuste, a gente pode estar voltando aqui e fazendo a atualização. Então, agora a gente vai para a página do Power Apps, né? A página aplicativos, né? A gente vai criar um novo aplicativo. Esse aplicativo, a gente vai criar ele para telefone, não é isso? Exato. Vamos dar o nome de ferramentas, né? A gente pode estar chamando de controle de extintor, mas a ideia é evoluir a ferramenta, né? A gente vai colocar Isso. dentro da ferramenta um controle agora que é para o extintor. Então, beleza, a gente já está aqui na página inicial do app. Nessa página é a página de criação, né? A gente sabe que tem vários recursos, né? A gente pode estar explorando aqui várias opções, né? A gente está partindo já para o desenvolvimento para vocês pegarem mais a ideia, né? Do próprio checklist, dessa forma de fazer controle, né? Com a ferramenta. E assim que a gente vai desenvolvendo, as ideias forem fluindo, a gente vai aprimorando aqui o conteúdo. Hudson, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando iniciar um app, né, é fazer o quê? Localizar as listas, né, que a gente acabou de criar. Então, a gente criou dentro de um ambiente, né, do SharePoint. Então, a gente está aqui dentro do ambiente, né, segurança. Então, a gente criou a lista checklist extintor e cadastro de extintor. As duas listas já estão disponíveis dentro do aplicativo. A gente pode dar uma melhorada aqui na cara, né, do app, colocando algumas opções, tipo identificação de quem está logado, né, algo desse tipo. Por exemplo, né, a gente pode já colocar aqui a opção de texto. Vocês viram que a gente já iniciou aqui, né, apenas o rótulo de texto. Dentro desse rótulo, a gente pode pegar aqui algumas informações, né, do usuário logado. A função use, ele vai me trazer por padrão já o e-mail, o name, né, de quem está logado ou a imagem. A gente, como está dentro de um card de texto, a gente vai estar trazendo aqui o nome do usuário. A gente pode estar também colocando uma mensagem, né, um olá, e concatenar aqui para poder dar uma cara mais interessante aqui para o início, que é um pouco mais intuitivo, né? Vamos aqui na entrada de mídia também, vamos colocar uma imagem, fazer também a imagem de quem está logado. Da mesma forma, a gente vai lá no user, vai pegar aqui a campo imagem. A gente pode dar uma melhorada também no raio. Padrão aqui, a gente tentar manter o mesmo formato. Tá o círculo. Pode colocar aqui também uma borda. Em seguida, a gente pode também estar melhorando isso com um design, né? Algo bacana para ficar na ferramenta. A Se eu gente vai quiser ter um jogar pouco. uma imagem de fundo aí, Robson, eu consigo? Sim, é bem simples. A gente tem a opção aqui, né? De plano de fundo. Aqui a gente pode estar adicionando uma imagem para poder, sei lá, você pode fazer em qualquer outro programa, alguma imagem legal, né? E já trazendo para o próprio app. O Power Então, Apps, né? Você não se eu consegue quiser dar uma, desenhar. se eu quiser dar uma cara personalizada para o meu aplicativo, eu posso fazer no Canvas, no CorelDRAW, Photoshop, em qualquer Positivo. outro, Qualquer ferramenta que você salvar tiver essa imagem na habilidade, você pode salvar a fazer os imagem na modelos. proporção da tela do celular e colocar de plano de fundo aí, né? Positivo. Dando Beleza. continuidade aqui, né, a gente vai, aqui é uma tela inicial onde a gente vai colocar alguns botões para poder navegar dentro do próprio app, né? O nosso app hoje, no momento, ele só tem uma página. A gente vai estar criando aqui uma outra página. A gente pode até estar renomeando aqui para facilitar, né? PG inicial. A gente pode colocar aqui a outra página chamada
PG de consulta, que é onde a gente pode trazer aqui a lista de todos os extintores cadastrados. A gente vai criar também uma outra página para poder fazer o cadastro, que a gente já vai criando o nosso fluxo, né? Cadastro, extintor. Outra página que a gente citou também era o histórico, né? O histórico das inspeções, como também tem que ter a tela de cadastro de inspeção. Vamos Sim, colocar logo o cadastro. Cadastro. Inspeção. Vou diminuir aqui, vou botar cheque extintor. Só para não ficar um nome muito extenso. sim. Extintor. E a outra página vai ficar aqui como. Histórico de inspeção? Exatamente, o histórico das inspeções. Extintor. Histórico, inspeção, extintor. Então vai ficar um nome legal aqui, mais fácil para a gente identificar depois, beleza? Então aqui na página inicial, Hudson, a gente vai colocar aqui um botão para poder navegar para as outras páginas. Esse botão, vocês viram que o botão já ele é disponível, né? Para a gente só adicionar ele na ferramenta, né? O bom de trabalhar com ferramenta low code é isso, né? Muita coisa já semi-pronta aqui, a gente precisa apenas definir as funções, né? Então, dentro desse botão, a gente vai colocar uma função de navegação, né? Então, a gente vai navegar para a página de consulta, tá? Que seria a próxima página do app. Também a gente pode estar criando aqui aplicando um efeito, né, de transição de páginas. A gente clica, eu estou segurando aqui o botão Alt, né, para fazer essa simulação do app. Então, aqui dentro da página de consulta, a gente vai, né, começar a identificar aqui as páginas. Aqui a gente poderia colocar exatamente consulta, né? Consulta, extintor. Aqui. Hudson, outra coisa legal da ferramenta é porque tem vários comandos de controle aqui que até é bem similar ao Word, né? O próprio Excel. Então, Sim, aqui do sim. lado tem a base de fonte, né? Tem aqui posso trocar a fonte, formato. A gente pode alterar aqui também para negrito, deixar normal, como o usuário preferir, né? Centralizar, Centralizar, né? Isso a gente vai fazer. Geralmente a tamanho da gente fonte. gosta de aplicar aqui só lembrando que a gente também tem outra, até dar uma cortada aqui para a gente mostrar, né? A gente tem alguns controles para poder alterar também os layouts, né? Temas, tem uns temas aqui bem bacana que a gente já pode estar aplicando. Tipo de cores, né? Ó, eu estou aplicando aqui o claro. Então, quando a gente for iniciar com os comandos, ele já deu uma padronizada, que você viu que estava azul, né? Então ele já mudou para o cinza. Isso para os outros controles, quando a gente for adicionar também o formulário, né? Se a gente já apresentar. A gente pode estar colocando uma cor escura, né? Então, beleza, a gente criou um cabeçalho aqui para a página. A gente também pode estar colocando aqui um botão para navegar para a página anterior, né? Dentro do botão inserir, a gente tem várias alternativas. Aqui a gente tem as mídias, tem os layouts, tem também aqui várias ícones, né? A gente pode estar colocando aqui para poder definir. Ou então a gente também pode fazer até uma busca, né? Clica aqui em voltar, ele já me dá duas opções de seta. A gente vai selecionar aqui uma delas. Aqui ela branquinha. Mais fácil aqui. O tamanho dela a gente vai dar uma reduzida. E aqui também a gente vai fazer a mesma coisa, né? Vai colocar um botão de navegação para a gente poder. Retornar para a página inicial, né? Isso, exatamente. PG inicial. Então, pode estar colocando um outro tipo de efeito. Overwrite. Simulando aqui a ferramenta, ó. Cliquei no voltar, o botão entrar, ó. A gente pode também estar renomeando ela a extintor, né?
Bota controle. Consulta, né? Extintor. Beleza? Beleza. Em seguida, Hudson, a gente vai estar criando já a opção de novo, né? Para poder já adicionar um novo botão para poder navegar para a página de cadastro da ferramenta. Então, essa página de cadastro, a gente pode estar colocando aqui a opção de mais. Da mesma forma, a gente vai também colocar a opção de navegação, que é para poder ir para a nova página. E se eu Vai quisesse, Robson, em vez de botar esse botão de mais, eu colocar um botão na página inicial de cadastro? também dar, é possível. Página cadastro extintor. A gente pode fazer isso aqui também, tá? Vamos lá pegar a sua ideia. A gente vai duplicar aqui o botão e podemos colocar aqui a opção de cadastro. Cadastro extintor. Página de consulta, página de cadastro. A página de cadastro, a gente não vai navegar para a página de consulta. Ele vem direto para a página de cadastro. Certo? É importante falar para o pessoal, volta lá onde que você mudou de consulta para cadastro lá. No navigation do botão. E quando você começa a digitar aqui, né, igual você já tinha criado o botão para consulta. Quando você começa a digitar o cadastro de extintores, ele já reconhece já a página que você já tinha criado já, né? Todos Então, os cards, todos os campos de texto, tudo que for renomeado dentro do app, quando a gente coloca as iniciais, ele automaticamente preenche, né, para poder facilitar aí o usuário. Então, por isso que é mostra, interessante você renomear vamos todos os fazer um campos. exemplo. Vamos fazer um exemplo aí para os usuários verem, né? A gente está aqui cadastro, vamos só colocar aqui a página ali do checklist, do cheque, né? Se eu fosse criar o botão para o cheque, já aparece aqui embaixo e eu posso Isso, só clicar nele que ele já auto-preenche, né? positivo. E se a gente identificar, né, fazer algum cadastro de algo que não existe, ele simplesmente vai me apresentar aqui Ele não vai reconhecer. não vai reconhecer e vai me apresentar um erro. O botão, quando ele não tem nada certo, aqui eu apaguei uma letra. Vou botar o efeito, ó, e vou fechar. O que acontece? Ele vai estar me apresentando aqui ó, um erro e esse botão ele não vai funcionar. Clica, né, e editar a barra de fórmulas, ele vai mostrar exatamente o que está errado. Ó. Ele marca, ele destaca, né? Isso facilita demais aí a vida do usuário. Agora a Beleza, gente pode. jogador? Beleza. Hudson, eu estava colocando o botão aqui de mais dentro da página de consulta, porque a ideia é trazer outros tipos de consulta, né? Futuramente, novos vídeos, para ir aprimorando, né? Mas, a princípio, a gente pode Sim, manter, em seguida a gente fazer as edições necessárias, né? correto. Então, a gente vai para a página de cadastro, que é a página que a gente vai fazer o cadastro do extintor. Vamos seguir o mesmo padrão de cores? Azul escuro, preta branca. Dessa mesma, né? A Isso. gente pode até, para garantir, levar ela para outra página. Taxa de extintor. Então, assim, Hudson, nosso banco já está disponível aqui dentro do app, certo? Então, para facilitar o cadastro, esse lançamento, a gente pode estar apenas inserindo aqui um formulário para poder já trazer esses campos do SharePoint. Então, a gente tem a opção aqui de formulário de edição. A gente clica no formulário de edição,
ele vem para a tela, né, e pede que seja adicionada uma fonte de dados. Então, a fonte de dados que a gente vai selecionar vai ser exatamente de cadastro de extintores. Ele vai reconhecer e vai trazer Então, já alguns campos padrões, né? tá. Então vamos devagar aí para o pessoal ele conseguir entender direitinho aí. É, a gente vai adicionar o formulário. Aonde que nós vamos achar a fonte de dados para inserir? A fonte de dados, ela fica aqui dentro da barra de propriedades, né, do Forms. Então, dentro do Forms, a gente pode estar alterando aqui a barra de Forms, a barra de banco de dados, certo? A gente selecionou aqui o cadastro de extintor. Toda vez que ele vir novo, ele vai vir em branco, é só procurar a lista aqui que você já consultou. Se a lista não estiver disponível, você precisa adicionar ela novamente, né, ou adicionar, no caso, alguma lista nova. Ok. Só lembrando que a gente, como trouxe alguns campos padrões já preenchidos, a gente já tem esses campos já disponíveis, ó. É o que a gente inseriu lá dentro da barra de itens, né, das opções da coluna. Então já vem com essas informações padrões. Então isso facilita demais aí a vida do usuário, né, manter um padrão. Da mesma forma com o campo de área, Beleza. campo de vencimento, campo de teste. A parte de observação é interessante que a gente coloque ela como texto de várias linhas. Isso facilita bastante. Vocês estão vendo que eu estou dentro da propriedade ainda, né? Eu tenho a opção de editar campos e eu tenho aqui o campo de observação. Quando a gente abre ele, ele vai me trazer alguns controles. A gente pode estar colocando ele, né, de acordo com as funções aqui disponíveis. A gente hoje está colocando aqui a edição de texto de várias linhas. Então, só para você perceber aqui como ele fica, ele já deu uma ajustada, né, no padrão dele. E em seguida, a gente pode clicar dentro da propriedade do card. Como ele já está com texto de várias linhas, a gente pode também fazer o quê? Mais alguma propriedade aqui para adequar. Só simular ele, né? O que a gente pode fazer aqui também para melhorar é ajustar também a ordem, né? Campo de observação, deixando ele aqui a parte inferior. Daí esse campo de anexo também, a gente pode estar ajustando também a altura dele. Outra coisa que é interessante nesse campo de anexo, que a gente pode definir quantos anexos podem ser anexados, com também o tamanho de cada um deles, né? O tamanho máximo. Para esse tipo de controle, Hudson, eu acho que não vai ter tantos anexos, né? A gente pode estar ajustando aqui para 3 e diminuindo também o tamanho aí para 5 MB cada um. Isso aqui geralmente são regras que a gente usa de acordo com o banco de dados que a gente vai estar usando, né? Se for um banco que vai ter muitas linhas, é interessante compactar o máximo possível para ter um banco mais leve, que é um padrão aí de cadastro. É porque senão ele pode demorar muito para enviar também e dá Aí problema. o envio vai ser de acordo com a qualidade de conexão de cada usuário, né? Isso. Aqui a gente pode estar ajustando o texto, né? Observação, a carga. Esse número do cilindro, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma automação para poder preencher ele automático, né? A gente não vai fazer ele pelo app. A gente pode estar orientando também já fazer essa atualização dentro do próprio Automate. Ok. Acho que está faltando alguma coisa. Não, o cadastro é bem básico mesmo, acho que era isso. Isso. Pode estar conferindo aqui com a lista do SharePoint. Falta aqui extintor, área, vencimento, né, os dois, observação, número do É isso cilindro mesmo. e campo de anexo. Show de bola. Agora a gente precisa colocar as opções, né, de salvar, né, e fazer o envio. Se tem algum botão já disponível, enviar. A vantagem do Forms, Lutz, como eu estava citando, a gente pode, como já cria automático, a gente precisa apenas colocar uma função para poder enviar esses dados, que é exatamente o Submit Forms. Você coloca o nome do formulário e ele já fica disponível.
certo? Então, clicou no enviar, as informações já vão direto para o SharePoint. Uma coisa bacana que a gente pode estar fazendo aqui é travando, né, os campos como obrigatório. Isso ajuda porque o usuário não esqueça nenhum tipo de informação que seja importante, né? E Como, é, faltar dados no banco de e, dados, né? e essas informações que a gente está colocando aqui realmente são as informações que são importantes, então a gente precisa que Ô, sejam elas travadas. ô O que poderia Robson, ficar em aberto aqui é a opção do anexo e da observação, né, como opcional. sim. Agora, vamos um pouquinho mais devagar na hora que você botou a fórmula no botão de enviar. Dentro da propriedade onSelect, né, do botão, a gente inseriu aqui a função Submit Forms. A Submit Forms é a função que vai fazer esse envio. E aí você identificou o nome desse formulário que você encontra na Positivo. propriedades ali Se a do. gente clicar dentro do formulário, está aqui o nome dele. Formulário. Exato. Inclusive, a gente pode fazer uma troca também, tá? Formulário de cadastro extintor. Esperamos o nome, ó, padrão. Como eu já inseri o nome dele na fórmula, automaticamente ele já atualiza o nome, ó. Coisa interessante. Não Beleza. preciso refazer a fórmula, né? E aqui também, Hudson, a gente tem que colocar um botão para navegar para a página anterior, caso o usuário desista, né, de guardar fazer um novo cadastro. Aqui a gente vai também colocar a função de navegação, né, Navigate, que a gente vai voltar para a página de cadastro. Ou página inicial, né? A gente jogou o botão lá na página Página inicial, então a gente inicial. pode voltar para a página inicial. Perfeito. Então, simulando, ó, vocês estão vendo quando a gente bota o app para simular, ele não abriu, porque a gente precisa instanciar esse formulário no botão cadastro. Aí, quando eu clicar no cadastro, aqui a gente só colocou a função de navegação. Então, o que a gente precisa fazer é instanciar ele. Então, a função para poder instanciar o formulário é o new forms. A gente vai abrir um formulário novo, né? Está com o nome form, cadastro de extintor. Fecha o parênteses, a fórmula está pronta. Quando a gente simular o app, cadastro extintor, ele já entra com o aplicativo aberto, né, o campo de cadastro. Como eu falei, Hudson, interessante fazer a trava dos campos para deixar eles como obrigatórios, certo? Correto. Então, aqui dentro da propriedade, né, do card, vocês estão vendo aqui que cada card ele tem vários itens, né, dentro dele, vários campos de cadastro. A gente tem aqui a parte, né, do visual, que é exatamente lá está oculto. Quando eu botar ele como obrigatório, esse asterisco vai ficar disponível. A gente tem a mensagem de erro, tem o próprio card e tem o título, né, do campo. Então aqui tudo pode ser alterado e ajustado de acordo com cada necessidade. Então dentro do card principal, né, data card, a gente vai identificar a propriedade required, que é para informar que esse campo é verdadeiro, né? Ele é obrigatório. Então automaticamente aqui o asterisco já fica disponível, né, ó, ao lado do extintor, identificando que esse é um campo obrigatório. A gente vai fazer isso para os demais itens. Vamos lá também para o campo de vencimento, que é obrigatório. Vocês estão vendo que antes de eu alterar, eu tenho que desbloquear, né, aqui na propriedade avançado. Vou lá, volto para a propriedade, o botão do data card para poder alterar. Ao vencimento de teste, o novinho sempre ele vem bloqueado, a gente desbloqueia e vai dentro da função para poder fazer a trava do obrigatório. Tá? O restante é o que a gente informou que não vai ficar como obrigatório. Só fazer uma simulação de envio, ó, a gente clicar no botão de enviar, o que, é que vai acontecer? Ele não permite o envio, informa que o campo é obrigatório. Automaticamente, quando a gente preencher ele, ele apaga a mensagem de erro.
Aqui fazendo um preenchimento aleatório, ó, da mesma forma ainda não envia até concluir o cadastro. Beleza? Que é só para a gente simular aqui algum cadastro, né? Ó. Cliquei no botão enviar, automaticamente, né? O envio é feito e na base do SharePoint já vai estar disponível aqui as informações, ó. Extintor cadastrado, que é o extintor número 1. Então, muito simples, né, Hudson? Tá? Muito prático. Pô, bacana. A gente pode melhorar um pouco aqui a performance dele. Tipo, enviei e não aconteceu nada, né? A gente pode, dentro da propriedade do formulário, colocar algumas funções para quando o envio for concluído. Dentro do próprio Forms, né, a gente tem aqui as propriedades, a gente tem a opção de onSources. Então, o que que acontece aqui? Né? Ele está como falso, né, que é o padrão. A gente pode estar colocando qualquer tipo de ação aqui para ele executar após o envio dos dados. Então, é interessante fazer o quê? Que ele navegue para uma outra página. Por exemplo, eu posso levar ele para a página inicial para poder já até mesmo a página de consulta, né? Já para enxergar esse cadastro dentro da base. O que que a gente pode fazer também para ficar mais intuitivo? Posso colocar uma mensagem de Isso. Aqui a gente vai colocar uma mensagem de dados enviados com sucesso. com sucesso. A função é o notify, né? Em seguida a gente pode colocar qual o tipo de mensagem, né? Eu quero uma mensagem de sucesso. Isso aqui é só para poder padronizar cores, né? Então, enviado, ele manda mensagem com a faixazinha verde, enviado com sucesso. Se a gente definir como mensagem de erro, ele vai destacar como vermelho ou informação cinza, né? É mais por padrão. Um vermelho já dá na cara, né? Opa, tem algum problema. Então, vamos lá corrigir. Mas como a gente quer sucesso, a gente vai manter ela. A gente também pode definir até quanto tempo essa mensagem vai ficar lá disponível, né? Na tela do telefone, na parte superior. A gente vai colocar aqui 3.000, seria milésimos. 3 segundos aí é o suficiente, né? Para mensagem. A gente pode fazer aqui um novo cadastro para simular. Colocar aqui um extintor no campo de escritório. Estou botando uma validade aleatória também. Os testes aqui eu posso até colocar uma data mais próxima, né? Vou colocar aqui em novembro mesmo, dia 30 de novembro. Observação, teste, só para não ficar em branco. E fazer o envio. Ó, mudou de página, dados enviados com sucesso. Então, a página que a gente pediu foi exatamente essa página de consulta. O botãozinho, a gente vai eliminar ele daqui, né? Que ele já está na página inicial, aqui disponível para cadastro. Ele já está começando a pegar cara, né? Vamos padronizar Exato. agora a área de cadastro do extintor. A gente vai adicionar aqui, Hudson, uma galeria vertical, tá? Essa galeria ela vem por padrão em branco. Da mesma forma que pede para adicionar o banco de dados no Forms, a galeria também precisa que a gente identifique qual é o banco de dados. A gente vai estar enxergando aqui essas informações. Deixa ela um pouco mais... dentro da propriedades da galeria, a gente tem a opção de fonte de dados. Vocês estão vendo aqui que ela está selecionada nenhuma. A gente precisa selecionar o quê? A fonte de dados cadastro de extintor. Então, ele já, por padrão, me trouxe 2 itens, né? Que é os 2 itens que estão disponíveis lá dentro da lista. Então, a gente vai só agora organizar ela, né? Porque o primeiro campo aqui preenchido é o campo do ID. Primeiro é o campo title, a gente não está usando. A gente pode mudar aqui para extintor. Extintor, como é um campo de escolha, né? Ele tem o padrão extintor.velho, que seria o valor que a gente quer estar enxergando. E a gente pode também estar trazendo aqui o restante, né? As outras informações. O local é Play. interessante, né? O local, né? Que ele vai. A área, né? É a área. Área. A área da mesma forma, campo de escolha, vem com o velho. A gente vai colocar aqui também as validades, né? Vou aumentar um pouquinho aqui para facilitar a leitura, né? Aqui eu tô só duplicando, tá? Ó, duplicando ele e tô alterando só o nome.
que é o desitem, ponto e a coluna, referência lá no SharePoint. Então aqui vem, ó, eu coloco um V, ele já me traz as opções lá do SharePoint. Seleciono, ó, já está disponível aqui a validade, que da mesma forma. A gente vai colocar aqui outro Vzinho. Opa, paguei o errado. Palma, jogador. Teste. A gente ainda pode melhorar mais um pouco. Sabe o que a gente pode fazer aqui? Colocar também o nome da coluna, que eu estou trazendo os resultados, certo? Então, a gente vai colocar um texto aqui, né, entre aspas, dupla, a gente vai concatenar com o valor da coluna. Então, esse campo de classe vai ser exatamente tipo, pode chamar mesmo de extintor, né, que é o nome da coluna. Isso. Extintor, dois pontos, e vou colocar o e-comercial. Então, estou concatenando, ó. Ficou bem bacana, né, dessa forma. É melhor. Extintor já traz aqui a classe. Que da mesma forma, Hudson, a gente pode estar fazendo, né, colocando a área, e concatenando aqui novamente o e-comercial. Lembrando, pessoal, tudo que for texto tem que ficar entre parênteses, certo? Senão ele não reconhece. Aqui, em seguida, vem os valores da coluna. Se vocês perceberam, a galeria, a gente só vai editar a primeira célula. O restante é espelho. Então, todas as linhas que tiverem disponíveis, eles vão seguir sempre o padrão do primeiro item. Aqui vem o vencimento da carga. A gente vai fazer da mesma forma. Vencimento da carga e vencimento teste. Do teste. Vencimento do teste. Deixar tudo alinhadinho, né? A gente pode pegar o alinhamento do primeiro. Tá quanto? 155 a posição. Vou aqui, alinhar tudo de uma vez, ó. 155. É interessante também a pessoa aprender a alinhar por aí, que fica o alinhamento exato, né? Exatamente. Então, só Alinhamento. explicando para eles aqui, Robson, que aqui você vai alinhar a altura e a distância que você está. O Você número. vai alinhar horizontal e vertical, né? Exatamente. Esse aqui, quando a gente estava falando naquela hora a respeito do ID, né? A gente pode estar colocando as iniciais do extintor com o próprio número, né? Pode deixar sem o traço, tudo junto, colocar um zero a mais, né? O que você acha? Eu acho E que pode ser uma pode botar identificação que pode ser impressa em seguida para o pessoal identificar os extintores, né? Com a numeração. isso. Acho que 3 dígitos de numeração é bom. Três para lá, né? Se tiver os 10 aqui, ele vai subir para 4 dígitos. Estou apanhando aqui, mas é porque o controle é cruel. O que a gente pode fazer é exatamente vir aqui na opção de tamanho e ajustar, né, com o número. Fica ajustar da forma que achar ideal, né? Hudson, eu tô sentindo falta, sabe de quê aqui? Da foto do extintor. A foto poderia estar aparecendo aqui do lado, né? Uma foto padrão da primeira instalação dele. Acho que ele seria interessante para. A gente pode fazer também a edição do próprio cadastro, tá? A Sim. gente pode colocar aqui algumas opções de voltar para a tela de cadastro, com a opção de editar e fazer a inclusão do item. Até porque a gente vai precisar voltar para ela para poder atualizar os vencimentos das recargas, dos testes, quando isso for atualizado. A gente vai colocar aqui o botão de edição, né, para simbolizar o editar, que é o lápis. Dentro desse botão, ele por padrão, ele já vem o Select Parent, né, que ele está dizendo que quer editar este item. O que a gente precisa fazer bem aqui é exatamente da mesma forma que a gente bota no botão de criar, navegação, que é para a página de cadastro de extintor, e colocar agora, em vez de o New Forms, a gente vai colocar o Edit Forms. Edit Forms já vem por padrão. Como só tem um formulário disponível no meu app, ele já traz a opção aqui.
tivesse 50 formulários, vinha a lista dos formulários, né? Aqui a Ô, gente só Robson, fecha. como o Pode falar. pessoal, como esse é o primeiro vídeo que a gente está falando para o pessoal aí como fazer o app, explica para eles por que que você sempre separa uma fórmula de outra com dois ponto e vírgula. É porque a gente finaliza a fórmula, né? A gente finaliza a fórmula para poder iniciar uma nova fórmula. É como se fosse um fim, né? Coloquei aqui o parent select fim e inicio uma nova fórmula, certo? Porque no Então, caso, se não fizesse isso, ele o ia dar programa erro ia porque entender como se que você era uma tivesse fórmula fazendo uma só. fórmula. Exatamente. Eu vou apagar aqui um, por exemplo, e vai me dar um erro. Porque se essa fórmula já encerrou, então para poder iniciar outra, eu preciso, por obrigatório, colocar os dois pontos, vírgula. Isso para o padrão português, tá? Se eu tivesse com o aplicativo no padrão inglês, seria apenas um ponto, vírgula. Ele já entenderia que eu um ponto vírgula para o inglês e dois ponto vírgula para o padrão português. Beleza. Beleza? Aqui a gente já colocou o Edit Forms, né? A gente precisa agora trazer o nome dessa galeria para dentro do nosso formulário. Então a gente vai simular o app, rodar, eu vou editar este primeiro item. E o que aconteceu? Ele não fez nada, né? Ele não trouxe nada. Por quê? Porque a gente não referenciou dentro do formulário qual item a gente vai editar. Então, dentro da propriedade, né, da barra de fórmulas do nosso forms, a gente tem a opção item. Dentro da opção item, a gente vai colocar o nome da galeria, ponto select, que é aquele valor, né, selecionado. Então, automaticamente, ó, ele já trouxe os itens da edição. Então, classe A, extintor, que já seria o cadastro, então a consulta. Se eu for editar o classe ABC, que é o número 2, ele já traz o classe ABC. Inclusive, tudo que foi cadastrado, ele vai trazer aqui por padrão, né? Só lembrando É, novamente que essa navegação que você está fazendo, você está apertando o botão Alt para conseguir simular a navegação dentro do aplicativo, correto? é, dessa forma aqui, eu preciso apertar o Alt, né? Mas se eu instanciar ele aqui na direita, visualizar app, ó, não preciso apertar. Ele está simulando a aplicação já rodando, certo? Aqui, Hudson, eu Correto. acho que é interessante a gente voltar para a página de consulta, que eu posso fazer a edição e voltar para a mesma página, né? Consulta, Sim. a consulta, por favor. Vou botar ele para rodar novamente, ó. Quem voltar, com a de consulta. Primeira opção, passear. Editar é bem simples. Apertou o viário, já salvou, voltou para a página anterior. Agora sim, vamos fazer uma edição com algum item, né? A gente pode estar colocando aqui, ó, é, alguma alguma imagem, né? Então aqui é o extintor classe A, até tinha separado já aqui algumas opções. Cliquei em salvar, já foi salvo no item, agora o extintor ainda não apareceu aqui. Porque a gente precisa também identificar onde é que está esse extintor, né? Então aqui, Hudson, o extintor, a foto dele está dentro do campo anexo, né? Só que anexo, eu posso ter vários anexos. Então a gente precisa dizer qual é o anexo que a gente vai trazer para o campo foto. Então a gente vai usar a função first para poder dizer qual é o item. Eu quero o primeiro item, né? Então first ele vai pegar sempre o primeiro item lá do extintor, certo? Aqui a gente vai pegar o que? Anexo, a coluna anexos, ó, desitem, né? Desitem anexo. A gente vai fechar e vai colocar a função que seria velho. O que acontece? A foto automaticamente vem para a entrada do meu app. Então, a foto número 2 a gente não adicionou, né? Como aqui edita também ela. Seria o ABC. Vai salvar. A foto número 2 já disponível. Então, assim, é uma alternativa, né? Poderia ser a própria foto do extintor. Aqui eu estou pegando só uma imagem aleatória. Como exemplo, né? Um exemplo. A foto que for adicionada lá.
Lembrando que a ordem, né, do Forest é sempre pegar o primeiro item, né? E o SharePoint, ele organiza na ordem alfabética. Então, não é a primeira foto que eu salvei, é a foto que vai ficar número 1, né, no padrão de A a Z, certo? Aqui a gente fazia um novo cadastro, só para inserir os outros itens, né? Deixar mais dinâmico. O conhecimento está muito em cima, né? Aqui é o BC. Vamos lá salvar. Um envio muito rápido, muito dinâmico, né? Já vem automático a consulta do SharePoint, porque ele é simultâneo. É só dar uma atualizar aqui, o item já está disponível. Facilita bastante. Então, a gente aqui vai aplicar o filtro na galeria, né? Porque a galeria está trazendo todos os itens. A gente pode estar aplicando aqui um filtro para o campo de área, por exemplo. Puxar algum filtro para poder ele relacionar os extintores, né, posicionados em determinados locais que a gente já colocou lá na relação. Então, para poder colocar um filtro, a gente vai pegar o nome do card, né, que a gente já adicionou, que está definido como campo de área. Então, a gente vai fazer um filter, ponto vírgula, para o padrão português, selected, ponto result, que é o padrão do card, e os valores igual ao campo área. Ponto velho. Então, aqui, com esse padrão, ele só vai trazer os valores selecionados. Quando a gente selecionar a área, ele vai trazer os valores. Mas a gente também quer trazer todos os valores quando o campo estiver em branco. Então, a gente vai só acrescentar o if para poder definir os valores em branco, né? Trazer os valores em branco. A gente vai colocar a função if foi igual a blank, e que a gente vai trazer todo o banco de dados. Então, dessa forma, quando os valores do campo área não estiver selecionado, ele vai trazer todos os extintores cadastrados. Muito bom. Fica mais prático, né? Positivo. Aí é assim sucessivamente. Se quiser adicionar outros tipos de filtro, né? Porque como a gente está mostrando uma forma mais prática, a gente vai levando adiante. Em seguida, a gente pode vir fazendo uma revisão, incluindo novas opções, né, de controle. Aqui a gente pode também já, caso queira, já ficar também com uma opção de deletar o campo para poder ele apagar o valor filtrado. Porque às vezes para entrar aqui e apertar o X, você já tem um botão aqui disponível, fica bem mais prático, né? Deixa eu procurar aqui uma lixeira, né? Dentro das opções dos ícones. Ver aqui onde é que tem uma lixeira. E Apagar, aqui, o ó. botão de apagar ali, a borracha. Aqui, lixo. Lixeira não, né? A lixeira a gente pode colocar quando for a opção de remover. É o botão de apagar mesmo. Obrigado. Borracha não, é apagar. Apagar, apagar. Apagar. Então, o botão de apagar, a gente vai fazer o quê? Dentro do onSelect do botão de apagar, o padrão ele vê como falso, a gente vai colocar a opção de reset. Opção de reset, né? Simulando aqui o app, selecionar aqui um valor, clicou no apagar, ele limpa e traz todos os valores. E aqui a gente também pode melhorar, em vez de localizar item, a gente pode vir na parte de avançado do botão, certo? Aqui, ó, input text, né? A gente pode estar alterando também qual é a legenda. Não pode ser localizar a área, né? Exato. Então fica bem mais prático, já está indicando o que seria, né, o objetivo desse campo. E outra coisa que também dá para ficar legal, Hudson, a gente pode estar adicionando aqui, seria uma contagem, né? Vai que a gente tem 100, 200 extintores, poderia ter uma lista aqui, eu quero saber quantos extintores eu tenho dentro da minha área. Então a gente pode pegar aqui a galeria e fazer o quê? A gente pode fazer um count, né? Count runs, a gente vai estar contando todos os valores, ó, gallery, que é o nome da galeria, todos os itens, né? Então ele já está me trazendo aqui contagem de 3 extintores.
a gente pode também estar fazendo o quê? Concatenando texto para explicar que número é esse, né? Total de extintores. A gente, ó, fecha com o comercial, a gente tem aqui total de extintores. Melhorar aqui um pouco a formatação dele. A gente vem aqui, colocar uma cor próxima aqui da cor mais clara, né? Esse campo ele pode ficar também cheio. Aqui a gente pode também botar um negrito. Ou pode ser também, Guts, eu gosto muito de usar uma cor clara, né? Com a preta. Pode ser uma amarela aqui. É que a gente ajusta a altura da galeria. O que você acha aí? Beleza. Ah, deu uma cara mais bacana, né? Aqui. Então, aqui, dentro da galeria, vamos relembrar aqui os itens, né? Que a gente colocou. A gente colocou aqui um resumo para localizar o extintor, né? Identificar ele. A gente colocou o botão de editar. Esse botão de editar, ele vai entrar dentro do próprio formulário de cadastro. Você, depois de vencido, fizer um novo teste, vai atualizar esses vencimentos. Então, o usuário ele tem a liberdade de entrar e atualizar as validades, né? Como também fazer o quê? Substituir as fotos. A gente está colocando aqui como clássico, a gente poderia também estar colocando uma foto do extintor posicionado, né, em determinada área, que seria uma foto de local, né, indicando lá e mostrando como é que foi disponibilizado. Vamos editar aqui os próximos. Ver aqui. Que são fotos aleatórias só para facilitar aqui a. Tchau. Então, vocês estão vendo, eu estou excluindo. É interessante aqui no cadastro, talvez até manter apenas um arquivo, né? A gente vai deixar aberto porque, como a gente falou, a gente pode botar também os testes, né? Os selos, colocar alguma evidência aí para não ficar guardando em local paralelo. Já que tem uma ferramenta, você tem esse recurso, melhor aí para localizar algum documento. Isso aqui serve de exemplo para qualquer outro tipo de controle, né? Isso aqui a gente está usando como extintor, mas a gente vai abrindo aí a mente e vai aprimorando. Então aqui, Hudson, ficou disponível apenas o cadastro do extintor. Agora a gente precisa criar a tela de inspeção, né? A gente precisa inspecionar esse extintor. E essa inspeção, ela é periódica, certo? Então a gente pode colocar dentro, né? Aqui vai ficar essa opção de editar e a gente vai também colocar um botão aqui para nos levar para uma nova página. Algum ícone aqui que represente uma inspeção. Uma lista de verificação. Tem alguma daquela setinha de validar? Tipo, correto? Aqui. Isso também é a ferramenta, né? Será que essa ferramenta fica um pouco próximo da outra, né? O ícone e do lado fica Era essa mais daí, ó, fácil. verificar, ó. Verificação. Isso aí. É só a gente dar uma ajustada, aproximar aqui um pouco, né? Para melhorar aqui a nosso layout. E o espaço também a gente pode ajustar, né? A altura. Pode dar uma melhorada aqui e colocar também as ferramentas com os títulos aqui, né? Campo de edição. Coloca até um texto aqui para facilitar o. Entendimento, né? Coloca uma legenda. Vamos lá aqui. Tem que ficar dentro do campo da galeria, né? Ele vem já com algum campo preenchido. Aqui a gente vai botar só um texto. É, Editar cadastro. editar cadastro. Dar uma quebrada na. Pode ficar um pouco até bem menor aqui, viu? Para cadastro. Botar um 11. Putz, o que tu acha? Tá bom.
Aqui a gente pode estar chamando. Aqui eu estou fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, tá? A Pode gente pode colocar aí, pressionar. inspecionar extintor. A gente dá um Shift Enter só para poder ele garantir que vai estar nessa ordem. Mas se ele não couber, ele desce, né? Mas como eu já fiz o Shift Enter, ele vai ficar nesse padrão aqui para. Então acho que ficou mais fácil o entendimento, né? Então, Hudson, a gente pode aproveitar também, está inserindo agora aquela ferramenta de lixeira, né? Para poder dar a opção também de remover o item. Então, a gente adicionando a lixeira, né, dentro da galeria, a gente vai colocar a função de remove, né? Remove o banco de dados, né, que seria dentro do cadastro do extintor. Qual item que a gente deseja remover? É o item da galeria 1, seria o item selecionado. Então, se a gente clicar no botão, ele vai fazer o que? Ele vai remover o item. Beleza? Beleza. É, Agora, agora agora, esse botão aí, vamos colocar ele no canto direito. eu acho que ele poderia ficar um pouco menor aqui, em caso de. A gente pode O até cara não fazer. deletar acidentalmente. A gente pode até fazer melhor, tá? Em vez de colocar a função remove dentro desse botão, a gente poderia fazer, né? Abrir uma variável para poder abrir um pop-up e esse pop-up perguntar se realmente deseja remover o item. Acho que fica bem interessante. Então, aí vamos ver como é que fica, né? Aqui seria uma sugestão improvisada aqui de última hora. Então a gente está criando aqui uma variável, né, que é o update context. A gente está dando nome para essa variável de var visible, que seria do pop-up, né? Estou dando para ela uma resposta chamada true. O que vai acontecer? A gente vai criar uma telinha para poder fazer exatamente essa conferência. Essa telinha, ela vai ser, a gente pode dar uma cor para ela e deixar ela um pouco transparente aqui para não atrapalhar o visual. Dar uma corzinha mais interessante. Ela é um card de texto, né? Só para poder cobrir as informações. Aqui a gente pode também estar colocando um botão, só para a gente gosta de usar porque ele tem as bordas já arredondado, né? Aí aqui seria uma remover item. Aqui a gente pode também arredondar um pouco mais, Hudson. O raio da borda tá 10, vamos ver 50 como é que fica. Já ficou legal, né? Aqui a gente pode estar subindo o texto para o topo. Aqui a gente pode também colocar outro card, né, na cor branca. Fundo branco. E as bordas, a gente pode repetir essa mesma cor. Vocês vão ver, eu vou pegar aqui o X da cor, né, para poder garantir que não vai ter alteração. E essa cor, a gente vai aplicar apenas na borda. Eu vou dizer agora qual é a largura da borda. 3, ele já desenhou, né? A gente pode botar um pouco mais aqui. 3, vamos colocar um 5. E o texto, né? Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Eu vou ver item. Pode também quebrar. Não precisa quebrar não, cara. Vai sobrar espaço para os lados lá, fica. Pode ser assim a mensagem, ficou legal? Ficou. Para deixar normal, né? Ver aqui, acho que até dá para diminuir um pouco também, ó. Isso. Também tá muito arredondado nessa borda. Acho que aqui sim fica mais interessante. Em vez de ser o cinza, Hudson, eu não tô gostando desse cinza. O que você acha de a gente deixar o fundo vermelho? Já que é um item de Melhor. remoção, né? Melhor. É só aqui.
E lembra que a gente criou lá a variável, né? A variável, a gente vai usar essa variável exatamente também para poder desistir de remover. Caso o usuário venha desistir com a opção não, a gente vai botar até um verdinho aqui para seria o não. E vai colocar o valor dentro do onSelect do botão, a variável. Só que em vez de ser o true, a gente vai colocar o quê? O falso. A gente quer que esse valor booleano seja definido como falso. E como, para evitar acidentalmente, excluir o item sem desejar realmente, o sim a gente coloca menor e coloca também uma cor vermelha nele. A gente pode estar só ajustando aqui a altura. E aí muda de false para true, né? Isso. Só que além do false para true, a gente vai trazer também os valores do remove, ó. Vou copiar tudo, que é exatamente onde eu vou confirmar a opção de remoção. E aqui, na verdade, também é falso, porque o falso a gente vai aplicar agora, que é para poder apagar os valores, né? O pop-up, na verdade, fazer com que o pop-up ele desapareça. Então, independente do botão, a gente vai fazer ele apagar. Eu quero ajustar um pouquinho mais a altura, né? A gente pode vir aqui no eixo, o eixo Y, e fazer esse ajuste. Botar aqui um 38. Pronto, fica bem próximo. Aqui também a gente pode diminuir um pouco para ficar bem alinhado. O tamanho aqui eu posso botar um 522. Posso deixar um 9 aqui para ele afastar um pouco para a direita, ó, ficar bem alinhado com o botão. E o valor, a gente, para facilitar também, o que a gente pode fazer aqui, ó. Agora que a gente vai ajustar aqui vou até fazer melhor. Vou pegar a cor, né, a do topo, vou colocar na cor de fundo e a gente vai dar só um pouco de transparência. 70% aqui, ó, 74%. Acho que ficou bem mais bacana, né? Pô, E a gente vai selecionar todos esses itens novos, aqui todos eles. O que a gente vai fazer? A gente vai agrupar, ó. Agora eles se tornam um item só. E o valor, a variável visible, a gente vai pegar e colocar dentro do grupo, na opção visible, né? Em vez de ficar true, a gente vai colocar exatamente o valor da variável. E o botão, né, que seria a lixeira, eu vou apagar a opção do remove, porque senão ele já vai apagar de imediato. Vai ficar apenas o botão para visualizar pop-up. Então, tipo, desejar remover esse item, ele vem, abre pop-up e pede para confirmar. Eu não quero remover, certo? Então, da mesma forma, ele vai lá e pergunta se quiser remover, tipo sim, né? A gente pode até estar simulando aqui, removendo o item. Porque remover o item foi realmente excluído. A gente pode também ainda melhorar mais um pouco. Colocar uma mensagem dentro do botão de sucesso. A gente vai colocar aqui um notify para poder, ó, item removido com sucesso. Certo? Aqui vai ser só apenas uma informação. Toda vez que a gente remover o item, a mensagem vai aparecer, né? A gente pode definir também aqui o tempo dela, né? 3 segundos. Acho é que é o importante falar suficiente. para o pessoal, que vocês podem pausar o vídeo, entender a fórmula certinha, copiar conforme está aí, para utilizar na hora que vocês estiverem montando o aplicativo de vocês. Isso, positivo. E aqui, mas é para poder trazer a ideia, né? Ajudar a turma aí, abrir a mente e as dúvidas, peço que o pessoal vão adicionando aí nos comentários para a gente poder estar respondendo também algum caso pontual, né? Ou até mesmo sugestões aí para a gente fazer novos vídeos dentro dessa mesma ferramenta, melhorando, né? A ideia é evoluindo ela cada vez mais. A gente está trazendo aqui um primeiro módulo para poder mostrar as possibilidades, né? Como a gente pode estar melhorando aí essa gestão. Então, show de bola. A parte de cadastro, pelo que eu vejo, ela está toda completa, certo? A gente tem aqui a consulta do Certo. extintor
e tem a página de cadastro, certo? E a gente tem a opção de editar o cadastro que foi feito. E agora esse Agora está botão faltando só a é parte para inspecionar. reduzir a inspeção. Vocês lembram que a gente criou uma lista para Uma poder fazer página. essas inspeções, né? Uma lista chamado de checklist de extintor. A gente criou já até uma página aqui, checklist. Nessa página ela está em branco, é onde a gente vai estar adicionando aqui todos os itens. Então a gente vai pegar aqui algumas informações que a gente pode estar aproveitando. Ó. Legal que a gente pode copiar algum padrão, né? Já. Vou pegar o botão, o título, para poder manter as cores. Aqui a gente vai colocar Ctrl C, Ctrl V. Aqui entra como checklist, né? Extintor. Então, beleza. Agora a gente vai adicionar a nossa lista, né? Nosso Forms. É um formulário de edição, né? Botão inserir. A gente tem aqui o formulário de edição. Quando a gente insere, ele vem em branco e ele pede uma fonte de dados. Essa fonte de dados é que a gente vai estar definindo aqui nas fontes, né? Na parte direita da tela, a gente tem aqui as opções que a gente já inseriu, né, no próprio app. Então a gente vem agora incluir o checklist do extintor. Carregando, bem simples. O padrão, né, sempre traz essa função de title, né, que é o título. A gente não vai usar ele, a gente vai remover ele. Os campos a gente colocou todos como texto. A gente vai fazer as alterações aqui. Extintor seria a identificação do extintor, né, qual seria a classe dele, a área, que é a área que está realizando a inspeção. O lacre é um campo que a gente precisa verificar se vai estar conforme ou não lá no momento da inspeção. Então, esse lacre, a gente vai alterar o tipo dele de texto para valores permitidos, que a gente vai poder adicionar um conforme ou um não conforme. Mas ele abre uma lista suspensa. Ele dá essas opções, a gente em seguida vai estar inserindo. Manômetro também é um item de conferência, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Colocar os valores permitidos. A sinalização também faz parte do cheque. A gente vai também mudar para valores permitidos. O suporte, né? Outro item da lista. A mangueira difusor. Faz parte aqui da conferência. Valores permitidos. Só conferindo aqui todos os itens, né? Que a gente adicionou. Então tem aqui o lacre, manômetro, sinalização, suporte, já adicionamos. Mangueira difusor. Falta a limpeza e o selo do Inmetro. Então, Data e emissor. vocês viram que ele não está aqui no Forms, porque ele traz apenas os principais. A gente tem a opção, né? Só fechando aqui, eu preciso selecionar o nosso Forms. Estou selecionando aqui em cima vamos dizer que é o formulário principal. A gente, em vez de entrar numa fonte de dados para poder recarregar, a gente vai apenas na opção de campos, onde a gente estava, né? A gente tem a opção aqui de adicionar campo. Então aqui a gente consegue adicionar os outros campos que ele não trouxe de forma automática. A gente faz isso manual. Então, tem o campo também de data da inspeção, Hudson, que a gente também vai adicionar ele. O campo do emissor, né? Da pessoa que está realizando a inspeção. Tá aqui o campo de limpeza. E tá faltando o campo selo do Inmetro, O né? E selo observação também é outro campo. e o anexo. E o campo de anexo, a gente pode estar colocando também. Campo de anexo, então cliquei em adicionar, ele vai carregar o restante dos itens. Então, bacana. É muito prático. Continuando aqui Agora na a gente. edição dos campos, né, a gente precisa também colocar a lista suspensa, né, no forma de validação de dados para o campo de limpeza, né, valores permitidos, e o selo do Inmetro. Aqui, Hudson, a Onde... gente ficou com os itens fora da ordem, né? A gente precisa Isso que reordenar eu ia ele. A falar. gente precisa reordenar eles. Tem outro detalhe importante, tá? O campo de observação, a gente pode também deixar ele um pouco maior para facilitar algum cadastro. A gente pode também vir aqui na parte de edição do texto e colocar aqui, ó, texto de várias linhas, né? Então ele vai ajustar o padrão dele, ó. Viu que já aumentou, né, o tamanho. A inspeção também a gente pode
deixar travado aqui para 3 anexos, né? Colocar 3 fotos, reduzir o tamanho. Se tiver 1 milhão de linhas, isso vai ajudar, né, para performance. E os itens, para poder a gente reordenar na próprio formulário, a gente só precisa arrastar ele de posição, né? Colocar na posição desejada. Levar o emissor lá para o topo. Então já veio para cá o formulário de emissor. Em seguida, a data da inspeção. O extintor, a área já está na ordem. Lacre. E o campo de anexo ele deu uma bagunçada aqui, né? Só a gente vir e reordenar ele. Aí da mesma forma, tá? Os campos a gente vai manter todos eles obrigatórios. Esses campos de emissor, a data da inspeção a gente pode estar deixando travada na data do dia, como também deixar aberto caso o usuário deseje lançar no próximo dia. O ideal é que seja feito de imediato, né? Mas a gente já traz o valor do dia como padrão, né? Coloca um today dentro do default date. Então ele já vem por padrão o campo da data preenchida e esse campo também pode ser alterado. E os valores, né, como a gente estava citando, Hudson, a gente precisa colocar também aqui a opção de seleção, né? Está o item conforme ou não conforme. A gente precisa, né, desbloquear o card, né, igual eu fiz com esse de cima, ó. Tá aqui no manômetro, nas propriedades, né, no campo de avançado, só clicar no botão desbloquear, ele fica livre para edição, ó. Então, você perceber, o campo ele vem aqui bloqueado, ele vem cinza, a gente precisa estar destravando todos eles, a gente precisa fazer uma alteração. Então, dentro do lacre, né, a gente selecionou aqui o data card, a gente vai ter que remover o valor e colocar as opções. Então, segue o padrão, né, conforme, não conforme. Lembrando que texto, ele fica sempre entre aspas dupla, tá? E a gente separa por ponto vírgula. O primeiro, o valor, a gente deixou em branco exatamente para ele não vir preenchido. Se eu te colocar aqui, por exemplo, qualquer valor, ele já vem selecionado de cara aí o primeiro item, ó, NA, ó, já vem preenchido, não é o que a gente quer que venha em branco e o usuário, no primeiro momento, ele entre e faça esse preenchimento, certo? A gente pode copiar esses valores, ó, é bem simples, eu vou lá nos outros cards e faço apenas substituir. Se tiver bloqueado, é só desbloquear, ó, que é o caso desse, suporte, desbloqueou, fogueira difusor também a gente desbloqueia. Só tem que ter um cuidado na hora de fazer essa inclusão, porque o próprio card, ele vem com vários itens, né? É como se fosse um container, né? Praticamente, ele vai estar dentro, vai ter várias, a gente até citou isso no anterior, né, lá no cadastro, mas reforçando, tem a parte do start, né, do visível, no caso dos campos obrigatórios, mensagem de erro, ele vem oculta, né? O card principal que a gente vai estar inserindo os valores está aqui, né? Chamado data card e tem o título. Então, dentro do data card, a gente com ele selecionado, vamos colocar lá os valores que já estão copiados. Da mesma forma, só clicar uma vez, clicou em cima, desbloqueia e insere lá o valor. Se der errado, temos a opção de voltar, né? O botão voltar ou até mesmo um Ctrl Z. Então é isso. O que a gente também deve estar fazendo aqui, Hudson, é colocando também os campos obrigatórios, tá? Agora, o campo obrigatório, ele é dentro do card principal, tá? Ele não é dentro do card, do data card, onde foi inserido os valores. Dentro do principal, a gente vai vir nas propriedades do botão e temos a opção de campo obrigatório, né? A gente vem por padrão, ele vem como falso, a gente só vai modificar ele para true. Então, já trouxe para cá a identificação, né, do campo obrigatório. Isso a gente vai fazer para o manômetro. Para todos, né? Todos os itens Menos do cheque. observação. Todos os itens do cheque, eu vou já te falar por quê. Porque os valores Lá, iniciais, emissor, extintor e área, esse valor vai ser preenchido automático.
Eu vou fazer isso em seguida para você ver como é que vai ficar. True. Novamente aqui. Serve um pouco rápido, ele já não traz o texto. A parte boa é que ele avisa do erro, né? Não deixa você prosseguir sem antes deixar ele conforme. E esse time vai ser também de acordo com a conexão lá do usuário. Se o usuário tiver com a internet lenta, ele pode esperar um pouquinho mais, né? Se estiver mais rápido, vai ganhar performance aí no desenvolvimento. Então aqui a gente trouxe esse botão lá do outro, né? Que a gente fez uma cópia. Então ele vai estar com as informações do outro formulário. Então é isso que a gente quer, ó, o cadastro extintor. O que a gente vai fazer? Vai pegar o Forms atual e vai estar substituindo. A gente vai colocar aqui dentro do Submit Forms, que é a opção de enviar. Lembrando, se a gente for simular, ó, ele vai vir em branco. Por quê? Porque a gente não instanciou o formulário, certo? A gente vai voltar para a tela anterior e é exatamente dentro desse botão de verificação que a gente vai colocar a opção de New Forms para poder abrir o formulário. Então, a gente, dois ponto vírgula, né, separando uma fórmula da outra, a gente vai colocar a função de New Forms. Forms eu tinha acabado de copiar ele, né, Forms 1. E, putz, eu preciso levar esses itens para dentro da minha galeria, certo? Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa colocar todos esses valores dentro de uma variável, né? A gente precisa colocar dentro de uma variável global, porque a gente vai circular ela em outras páginas. A gente vai usar o padrão, a variável set, né? Vai colocar aqui var item cadastro, botar item extintor. E quais são os valores que a gente vai colocar dentro desse item? Seria desse item, né? Exatamente este item. Então a gente vai usar esse nome da variável, vai ficar bem legal. Faltou também a opção de navegação. A gente precisa apertar e também navegar para a página de cadastro. Seria a página de check do extintor, né? Que é a página que a gente criou aqui para fazer esse checklist. A gente vai colocar aqui uma transação, né, de efeito. Simular aqui o app, ó. Já salvei a variável, né, no Ctrl C. Vou clicar na inspecionar. Ele me trouxe para a página de cadastro. Robson, mas cadê os itens, né? A gente precisa inserir as variáveis desses campos em branco, né, que seriam os campos padrões. Destravando aqui o item, o emissor, a gente vai substituir o default, né, o default ele vai trazer os valores padrões dentro da lista, caso a gente não coloque nada, quando clicar numa edição ele vai trazer o valor original, mas não é isso que a gente quer o valor do item selecionado. Então a gente vai colocar o nome da variável, ponto, o valor do campo, né, só que eu estou aqui no campo errado, o emissor ele não existe dentro do cadastro, né? Eu vou ter aqui o campo de extintor. Exatamente aqui o campo de extintor, vou colocar o valor da variável e vou exatamente puxar o nome dele, ó, extintor, ele já vai me trazer, né? Como ele é um valor selecionável, né, de escolha, tem que colocar o ponto velho. Já me trouxe classe A. Da mesma forma para o local, né, que seria a nossa área, coloca a variável, coloca o nome área, que é a coluna referência, e a função velho. Robson, e o nome do emissor? A gente pode colocar o usuário logado, né? Cada um com seu e-mail, vai ter os dados, igual a gente colocou lá na capa inicial. A gente pode estar usando aqui a opção user e pegar exatamente o nome, né, do usuário logado. Esses nomes, como são padrões, é interessante que a gente faça um bloqueio para que evite o usuário alterar alguma letra, querer complementar ou abreviar. Isso futuramente para puxar um gráfico com estatística acaba atrapalhando. Então a gente deixa esses campos travados, né? Dentro do data card, a gente tem a opção aqui de display mode. Esse display mode, a gente colocando no ponto, ele vai me trazer algumas opções, né? Que exatamente o que a gente precisa agora é o desabilitado, né? Ele tem a opção de edição e de view. Então, desabilitei, ele automaticamente altera os padrões aqui, né, de cores. Pode colocar aqui uma cor. Tem a opção de cores do padrão, tá, Hudson? E aqui embaixo, essa parte inferior, a gente tem a opção, ó, cor quando desabilitado, ao focalizar, cor quando pressionado, a gente consegue alterar vários padrões aqui. Então ele está com cinza, a gente vai substituir para preto. E a gente também pode repetir o fundo branco, né?
Fica padrão. Vou deixar as bordas um pouco cinzas só para poder caracterizar realmente o campo desabilitado. Tá? O usuário não consegue alterar esse valor, ele vem travado. Esse outro, como ainda não está travado, ele consegue inserir qualquer informação. Então, a gente vai seguir o mesmo padrão, né, desse primeiro. Então, a gente vem novamente dentro do DataCard, Display Mode, e vamos aqui inserir a opção de desabilitar. Novamente, vamos incluir a cor branca para o fundo, né, desabilitado, e a cor preta para a letra. Campo área, da mesma forma. Se o usuário precisar alterar a área ou alterar qualquer informação, ele precisa ir no cadastro do extintor, não dentro do campo de inspeção, que ele altera para todas as novas inspeções, né? E aí você consegue manter uma estatística Manter correta, o né? padrão, que é exatamente dos benefícios da ferramenta, você conseguir padronizar, né, as informações. Como o card já foi instanciado, ele vai ficar sempre disponível. A gente pode tentar fazer aqui o envio, exatamente como a gente desejava, né? Que ele realmente travasse o envio, que a gente precisa preencher aqui os campos em branco. Colocar aqui tudo conforme, que nossos escritores estão todos conformes, né? Graças a Deus, né? Teste 01. Aqui a gente pode também estar simulando, colocando uma foto lá da inspeção, né, no local. Vai repetir aqui alguma imagem. Preencheu o campo anexo, ele também poderia ficar como obrigatório, né? Campo de opção também poderia, mas não é necessário para observação, pode deixar como opcional. Após cadastro, a gente vou até adicionar antes, né, dentro do OnSources, que é exatamente aquela informação de navegação. Quando eu fizer o envio, né, o envio tiver com sucesso, a gente pode mandar a mensagem e navegar para a página desejada. A gente vai fazer aqui um Notify, né? Notify. Então, dados. Então, aspas duplo, porque eu estou inserindo um texto. Aqui a mensagem é uma mensagem de sucesso, né? E essa mensagem a gente também vai manter ela por 3 segundos. Em seguida, a gente vai fazer uma navegação. Posso navegar exatamente para a minha página de consulta, porque geralmente é onde o usuário vai ver a atualização. Navigate, pode também colocar um efeito. Notify é um T, né? E ok. Lembrando, Hudson, a gente colocou dentro da base principal, cadastro do usuário, não colocamos, né? Mas é interessante que a gente garanta a atualização da última inspeção lá no app. É um campo que a gente pode estar inserindo agora. Até foi legal ter esquecido lá no início, que a gente já mostra como faz para poder inserir um novo campo após carregar o formulário, né? A gente pode colocar aqui um campo pode ser até um campo de texto, tá? Botar Mas aqui data, no cadastro do instituto mesmo? Ou no checklist? cadastro, cadastro do extintor, tá? Última inspeção, ó, certo? Última inspeção, vou lá salvar como texto de uma linha, vou explicar. Tá na ordem, né? O que é que a gente vai Ah, que fazer aí aqui? entendi, que aí Vou você sempre, já vai ter a o gente pode trazer controle para dentro do extintor para saber quando foi a última inspeção dele e controlar os dias, quantos dias da última inspeção. Que aqui a gente só colocou as validades das cargas e dos testes. Mas eu e quero aí eu saber quando posso foi a entrar com última controle inspeção. de vencimento da expensão, né? Positivo. Aí com isso a gente pode depois criar um fluxo com disparo automático lá para os e-mails, mostrando os que estão com validade de inspeção vencida, né? Ou até mesmo a vencer, né? Então, seria o campo dentro da nossa lista de cadastro. A gente precisa fazer apenas isso, ó, vir na base de dados, né? Clicar nos 3 pontinhos e já tem uma opção aqui de atualizar.
foi atualizado. E dentro da nossa base de inspeção, né, ainda não salvei. A gente precisa fazer o quê? Eu preciso informar o cadastro quando foi a última inspeção desse extintor. Então, a gente precisa, antes de submeter o formulário, por que antes? Porque depois que eu submeter o formulário, ele vai apagar todas as informações. E a gente precisa enviá-las antes, certo? A gente poderia estar pegando os valores dessa data da inspeção. Ou também usando o agora, né? Usando a função now, a gente pega o agora e fica indiferente se vai ser antes ou depois, tá? A gente vai mostrar para vocês aqui as duas situações, né? Dentro do botão de enviar, eu vou até fazer o seguinte, Hudson, eu vou colocar nem dentro do botão, eu vou colocar dentro do Forms, porque ele pode ser travado antes do envio. Se ele não travar, ele não prossegue. Então a gente vai colocar dentro do OnSource, que eu vou ter garantia de que os dados foram cadastrados com sucesso. E aqui a gente pode fazer o quê? Pode fazer um path, né? Dentro da base de dados, que seria o cadastro de extintor. O que que a gente quer fazer? A gente quer editar o campo, né? Que foi inserido dentro da inspeção. Então, eu quero pegar aquela inspeção e jogar dentro do formulário anterior, que é o formulário base. Só que a gente precisa fazer uma verificação, preciso procurar exatamente aquele item. E como é que eu sei qual foi o item? A gente precisa pegar o ID do formulário, né? Ele aqui é o extintor número 1. Então, é o ID. Esse ID, a gente consegue encontrar ele dentro da nossa variável, que a gente criou, chamada extintor. Quando eu clico no extintor, ele já grava lá o ID número 1. Esse ID número 1, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar dentro de um lookup, né? Um lookup exatamente, ele vai criar uma ação dentro da linha do banco de dados de cadastro, só que ele vai fazer uma verificação dentro do meu formulário. Ele vai procurar os valores correspondentes. Então, dentro da base, né, de cadastro de extintor, a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar minha variável, chamado ID, e vou comparar com o ID, né? Eu quero que seja igual ao ID da coluna. Então, fechou parênteses. Em seguida, o que é que eu preciso inserir? Entre chaves, a gente precisa localizar o campo, né? Última, ó, data da última inspeção e o valor que a gente vai colocar, exatamente o null. E aqui a gente pega o null, pega o campo de data e hora. A gente sabe a data e a hora que foi feito o envio do formulário. Beleza? Então, vamos fazer aqui uma simulação. Não vou pegar nem o primeiro, não. Vou pegar aqui o segundo, né? Que é o ID número 2. O ID número 2. E vamos fazer aqui o envio. Clicou em enviar. Dados enviados com sucesso. Certo? Vamos olhar aqui dentro da base do SharePoint. Vou dar uma atualizar. Então, dentro da minha linha número 2, o campo última inspeção, já me trouxe aqui os valores. 16, do 11, 21 e 45. Exatamente o agora, né? Que ele vai estar trazendo aqui para o formulário. Isso é excelente por conta já desse padrão. A Muito Hotmart bom. poderia ficar como campo de data? Pode sim. E para automação, Hudson, fica até mais interessante, tá? A gente usar os valores de data, né? Como eu falei que a gente ia usar os dois padrões, o que que eu vou fazer? Eu vou remover esse item, eu vou atualizar o nosso formulário de cadastro e ele vai me apresentar um erro. Por quê? Porque a coluna ela não existe mais, beleza? O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou inserir uma nova coluna, só que essa coluna vai ser uma coluna de data. A coluna de data sem hora, vai ser apenas a data. É o que interessa para a gente, para poder fazer as contagens dos dias. Então, a gente volta dentro do nosso app e vai colocar exatamente o que? Atualizar novamente, né? Para poder ele reconhecer a coluna. Então, o erro já sumiu. Mas ele não vai aceitar o null, porque eu estou botando um campo de data hora. Aqui a gente precisa colocar apenas o quê? Today, né? Ou a gente poderia fazer o quê? Como tem um campo aqui de data da inspeção, a gente pegar exatamente esse valor, que é o data card, velho 20, né, o nome dele,
a gente pode fazer isso. Colocar o valor do campo. Ponto select date, que ele é o tipo de data. Então, ele vai replicar esse valor. Agora, exatamente aquela situação. Se a gente fizer dessa forma, ele vai em branco, porque após o envio, ele vai limpar todos os dados, a gente não vai encontrar esse valor. Então, é interessante, né, fazer, deixar travado aqui com a data do dia, para poder ele não chegar lá em branco. Se esse valor estivesse dentro do botão de enviar, a gente poderia manter ele exatamente para poder ele se antecipar, né, ao submit forms e não ter essa remoção. Ou colocar esse valor também dentro de uma variável. Vamos aqui também simular essa variável. Update. Vai ficar aqui var, data, botar o i, última inspeção, 2 pontos, ponto valor, né? Select date, que é o tipo de dado. Então, a informação da data está dentro da nossa variável. A gente vai fazer isso colocando ela, em vez de usar o today, a gente vai usar o quê? Usar a nossa variável, que é o valor que foi incluído como data. E ele está antes do submit forms, porque eu quero gravar a data antes que ele apague, né, com o envio. Se a gente colocasse ele em seguida, dessa forma, ele ia ficar um valor em branco, porque ele envia e apaga, né, e ele ia salvar a variável em branco, variável vazia. Beleza? Então, vamos fazer um novo teste. Esse nosso lista ela tá limpa, né, que a gente atualizou. Campo de data, que eu estou pegando o número 1 agora. Os valores estão em branco, vamos lá preencher novamente. Vamos lá enviar. Dados foram enviados. Vamos conferir aqui dentro da nossa cadastro de extintores, está aqui o campo de data, né, 16/11. Então, excelente. Isso aqui é o padrão que a gente vai estar mantendo, tá? E esse campo, ele é muito importante para que ele fique disponível também na nossa galeria. Quero saber quando é que foi a última inspeção, né? Isso aqui para controle fica excelente. A gente precisa só dar uma arrumada aqui, né, para deixar esse campo mais ordenado possível, deixar ele como destaque, né, porque é uma data que você vai estar tratando ela como com muita frequência, né, e ela pode ser até uma data que tem um padrão de formatação, tipo datas de vencimento. A gente vai colocar a data, a última inspeção, quando já vai me trazer a data. A data, a gente vai mudar o texto aqui, né, última inspeção. Essa inspeção a gente pode considerar até os 30 dias, né, para poder um padrão qualquer, né? Pode fazer com uma rotina menor, óbvio. A gente pode também estar definindo esse padrão para poder fazer com que o app avise para a gente visualmente que essa inspeção está vencida ou que falta tantos dias, né, para o vencimento dela. Então, quando seria a próxima inspeção, né? A gente poderia estar marcando aqui, Hudson, já a data da próxima inspeção, já deixar definida aqui no aplicativo. Eu vou duplicar o campo, ó. Próxima inspeção. Próxima inspeção vai ser exatamente a data da última, mais 30 dias. Então, já trouxe aqui 16/12. Ah, Robson, 30 não, o meu é 15, então altera lá para 15 e mantém aí o padrão que for desejado, né? Então fica muito bacana aí para estar facilitando aí
a identificação, né? Isso sim é fazer uma gestão bacana. Em relação ao layout aqui, a gente vai ajustando. Alguma ideia, Hudson, aqui? Eu tenho que colocar a cor vermelha quando a data estiver vencida? Possível, é possível colocar. A data do vencido seria exatamente a data no fundo aqui ou da própria letra, né? Tipo Própria assim, letra. pode ficar só a letra vermelha, né? No caso. A gente vai Uhum. pegar aqui a data, a gente vai procurar qual exatamente o campo, né, que altera a cor da letra. O que é que a gente precisa fazer aqui? Uma verificação, tá? A gente precisa fazer um if. Se essa data, né, tem que ser a data de vencimento, não é isso? Data mais 15, que é exatamente o prazo que a gente vai definir. Se ela for, se ela for menor do que hoje, você concorda que ela vai estar vencida, certo? Ok. Então, ela vai estar vencida. A gente pega o RGB, né, mantém dentro do si e pega o RGB do preto para o não. Ela, se não tiver vencido, ele vai ficar preto. Estou repetindo aqui, né? O padrão do preto é 0001. Então, todas estão pretas aqui, ó. Essa outra já entra vermelho porque nem data tem. Então, ele não consegue comparar e realmente precisa realizar uma inspeção, né? Para poder sair do vermelho. Uhum. Beleza? Fica bem bacana, né? Beleza. E a outra coisa que a gente pode estar também organizando é a própria galeria com um padrão. Tipo, qual é seria o topo, né? Vamos supor que você tem 200 extintores. Quais são os primeiros aqui? Eu acredito que sejam os que estão com a inspeção mais próxima, certo? Com a inspeção mais próximos aqui de vencer. Então a gente poderia estar reordenando também aqui essa ordem. A última inspeção mais antiga, né? Vamos colocar ele aqui na frente. Então seria da menor para a maior. Deixar a menor, que é a mais antiga, na frente e deixar a mais nova atrás. Data do vencimento, aqui vai vencer dia 30, tá as duas. Não, a data da última inspeção. Acho que a data da última inspeção tá, Hudson, a data que vai ficar embaixo. Então a gente vai fazer o que aqui? A gente vai colocar uma função chamada sort by columns. Essa função ele vai pegar aqui vai ser a data. Então, Hudson, com a cor fica bem mais didático, né, para o usuário ver realmente as inspeções que não foram feitas e os que estão com a inspeção vencida. Beleza? Eu Beleza. acho que para este aplicativo, né, a princípio, a proposta era essa, mostrar para os usuários, né, como criar um controle para extintor. A gente tem a página de consulta, que é onde tem todos os extintores já cadastrados. A gente tem a opção de criar o cadastro de um extintor novo. A gente pode estar fazendo o quê? A remoção do extintor, né, com o pop-up, editar o cadastro e fazer a inspeção do próprio extintor, beleza? Acho que os próximos, para esse e mais, tá ok. A gente pode estar aguardando aí alguma sugestão para que a gente possa estar evoluindo também essa ferramenta, beleza? Pessoal, e é muito importante que se vocês tiverem alguma dúvida, você coloque no comentário do vídeo. Esse comentário, além dele ser importante para a gente estar tirando a dúvida de vocês, ainda vai servir para estar engajando a gente aí na plataforma do YouTube aí. Beleza? Se você gostou do Positivo. canal, dá o joinha aí, se inscreva, aperte o sininho que sempre vai estar chegando coisa nova para vocês aí. É isso aí. É isso aí, Robson. Positivo, jogador. Então, até o próximo vídeo. Valeu, meu amigo. Tchau, tchau.